As revelações dos executivos e ex-executivos da Odebrecht impactaram o Brasil. Bilhões de reais irrigaram Caixa 2 de campanhas e serviram para pagar propina a políticos em troca de favores para o grupo empresarial. Para lidar com tanto dinheiro sem despertar suspeitas, os delatores contaram que havia até uma espécie de Caixa 2 da cerveja. Isso mesmo. E o repórter Carlos Delanoy explica essa história agora. É a história do casamento entre uma cervejaria que sonegava impostos, segundo os delatores, e uma empreiteira que precisava de dinheiro não declarado para corromper políticos. Os delatores contaram que essa união produziu 100 milhões de dólares para pagar propina e Caixa 2 em campanhas eleitorais. O cupido nessa relação foi o gerente de um banco em Antígua, no Caribe. Foi assim que Walter Faria, dono da cervejaria Petrópolis, que fabrica a Itaipava, encontrou Benedito Júnior, ex-executivo da Odebrecht. O delator Olívio Rodrigues foi testemunha de como tudo começou. Então, o senhor vai apresentar o senhor Walter Farias, nós vamos levar o Benedito Júnior, que foi onde eu conheci o senhor Benedito Júnior, a única vez que eu tive contato com ele, para que os senhores tenham um relacionamento mais corporativo, empresa a empresa, e transforme isso num negócio que pode durar a vida inteira, enfim. Em uma fábrica da Itaipava, água, malte e fermento eram transformados em milhões de litros de cerveja. Depois de pronta, a bebida seguia por tubulações até um medidor, que calculava quantos litros de cerveja eram produzidos. Esse medidor era usado também como referência para calcular o valor dos impostos. O delator contou que a cervejaria fez um desvio no duto para escapar do medidor. Eu soube, eles comentaram que era um desvio de quantidade. No medidor? No medidor, porque o imposto lá é gerado em função da quantidade de cerveja que passa em determinado medidor. Então eles criaram, parece que um bypass. Assim eram produzidos dois tipos de cerveja, de acordo com os delatores. A legal, recolhendo impostos, e a de Caixa 2, sem pagar tributos. A venda de cerveja pelo Caixa 2 produzia montanhas de dinheiro em espécie, que eram entregues numa transportadora de valores. Lá dentro, os ex-executivos da Odebrecht disseram que o doleiro Álvaro Novis era responsável por receber dinheiro de cerveja não declarada e pagar os políticos indicados pela empreiteira. Sempre que a Odebrecht pegava dinheiro da Itaipava no Brasil, a empreiteira depositava os valores correspondentes em uma conta da cervejaria num banco de Antígua, no Caribe. Numa reunião, as partes selaram a união, acertando a taxa de câmbio. Muita discussão para lá, muita discussão para cá. E para cortar o bolo, como nós chamamos, para decidir isso, e nos encontramos no aeroporto de Santos Dumont e negociamos a taxa de conversão. Para legalizar a transação, era firmado um contrato fictício de cessão por meio da empresa offshore Kleinfeld Services, controlada pela Odebrecht. A contabilidade do esquema foi registrada numa planilha chamada Cevada. A planilha entregue à Justiça mostra que em 2007 o esquema movimentou 25 milhões e meio de dólares. E em 2008, ano eleitoral, o valor foi 3 vezes maior, 73 milhões de dólares. Os delatores contaram que dessa união também surgiu a história conhecida como o escândalo dos aloprados. Em 2006, integrantes do PT foram presos pela polícia quando tentavam comprar um dossiê falso que seria usado na campanha ao governo de São Paulo contra o candidato tucano José Serra. Os executivos estavam apreensivos porque papeletas que embalavam os maços de notas poderiam identificar de onde tinha vindo o dinheiro e conversaram sobre o assunto numa reunião com José de Felipe, que foi deputado e tesoureiro da campanha de Lula à presidência naquele ano. Tivemos uma reunião com José de Felipe e como nós tínhamos essa operação que já tinha começado de troca de reais por dólar, eles estavam com medo que descobriram que uma parte desse dinheiro estava com um timbre. E aí mostrava que isso era da cervejaria Itaipava. O delator Luiz Eduardo Soares diz que a Receita Federal acabou com esse casamento em 2008, quando descobriu a fraude da cerveja.
Me parece que a Receita Federal começou a fazer o controle das vendas de cerveja através como um contador de água na própria torneira. E aí eles não conseguiam mais decidir o que eles podiam destinar como caixa 2 ou não. E aí eles pararam com isso e nós paramos também. O Grupo Petrópolis declarou que foi uma das primeiras empresas do Brasil a apoiar e adotar o sistema de controle de produção de bebidas da Receita Federal e que desconhece qualquer processo de fraude ou de sonegação de impostos. A empresa afirmou que manteve relações comerciais com a Odebrecht em função da construção de suas fábricas e que nunca participou de qualquer iniciativa para a produção de dossiês eleitorais. O tesoureiro da campanha de Lula, José de Filipe, já disse que só se reuniu com pessoas indicadas pela Odebrecht para tratar de doações legais e oficiais à campanha. Que todo o dinheiro recebido foi declarado e as contas aprovadas pela Justiça Eleitoral. José de Filipe também disse que não tem qualquer relação com o episódio dos aloprados e que a consciência dele está tranquila. O PT não quis se manifestar e nós não conseguimos contato com a defesa de Álvaro Noviça.